O presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. É O nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Já. sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Pessoal, quero trazer aqui para vocês essa audiência onde Mauro Cid já está dando depoimento. Diversos advogados já interrogaram ele, além de Alexandre de Moraes, o relator. Mas nesse vídeo aqui eu separei um momento onde o advogado de Bolsonaro vai interrogar o Mauro Cid sobre algumas perguntas bem capciosas. Algumas perguntas que vai haver algumas contradições. Até um áudio ele vai soltar aqui e vai ter algumas falas que Mauro Cid vai falar com relação a Alexandre de Moraes que ele não vai gostar, ou seja, que os generais estavam brincando com Alexandre de Moraes. Vocês vão ver nesse vídeo que ele se irrita um pouco, ele fica meio assim, mas ele se controla porque está no meio dos advogados de todo mundo, né? Aqui ele não vai se mostrar que ele é uma pessoa autoritária, não, jamais. Aqui ele é um amplo democrático que está nessa audiência. Quero soltar esse vídeo aqui para vocês. Antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Vamos assistir esse conteúdo. Lá no final nós vem e faz alguns comentários. Doutor Celso. Muito obrigado. Eu queria saber, senhor ministro relator, se ele teve algum conhecimento a respeito dos fatos de 8 de janeiro, evidentemente antes do dia 8 de janeiro. O senhor teve? Não, senhor. É só em relação aos a atos de organização... violência de 8 de janeiro, aqui no Supremo, se ele soube alguma coisa do movimento de 8 de janeiro. O movimento que resultou no 8 de janeiro. Que resultou no 8 de janeiro e do próprio fato que iria acontecer no 8. Ele teve informação antecipada? O senhor teve alguma informação? Não, senhor. No Palácio da Alvorada, ele ouviu algo? O presidente tinha alguma informação a respeito disso? Ele ouviu algum comentário? Ele ouviu algum plano de incentivo ao ato de 8 de janeiro? Por favor. Não, senhor. Eu queria saber se a função de ajudante de ordem é algo como um secretário, se existia só ele, outros, e se existia hierarquia entre os ajudantes de ordem. Para esclarecer a função do ajudante de ordens, que é bem interessante entender ela, então eu vou usar o decreto, né? Então a função do ajudante de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente da República nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasílias ou viagem. Receber as correspondências e objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens. E realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete. Então, basicamente, o ajudante de ordens ele deveria atender às necessidades do presidente de maneira direta, imediata, permanente e ininterrupta. Então, tudo a toda hora. E, para isso, nós tínhamos uma equipe com em torno de 32 civis e militares, em qual eu era o chefe. Então, abaixo de mim tinham mais 3 ajudantes de ordens. Então, a minha maior proximidade, a minha maior participação era porque eu era o chefe, né? Então, é bem claro para um comandante militar que tudo que acontece está na responsabilidade do comandante. Então, Era o senhor e mais 3. Eu era o chefe, que era um do Exército, e tinham mais 3, um da Marinha, um da Força Aérea e um da Aeronáutica, e um chefe. Então, essa era a organização dos oficiais. Depois, abaixo, a gente tinha os auxiliares. Um da Marinha e 2 da Força Aérea. Não, um da Marinha, um do Exército. Um do Exército. É que o senhor falou um da Marinha, um da Aeronáutica e um da Força Aérea. E eu como chefe. Abaixo tinha os auxiliares e tinha o pessoal que cuidava da parte... Oficiais eram 4. Oficiais eram 4. Qual era a patente dos demais? Eu era o tenente-coronel, tinha tudo major, o resto era tudo major. Eu queria... isso é uma pergunta que simplesmente eu não entendi. A reunião do dia 7 de dezembro, que foi uma pergunta específica de Vossa Excelência, a reunião de 7 de dezembro, ele disse que depois dessa reunião, ele teria falado com o comandante do Exército.
Eu queria saber se foi nessa reunião, que ele respondeu para o senhor, foi nessa, teve outra, eu queria saber se foi nessa reunião que ele apresentou um PowerPoint. Foi no dia 7 de dezembro que ele apresentou o PowerPoint? Eu repasso, mas eu me recordo que eu perguntei se no dia 7 havia apresentado o PowerPoint e disse que não, que foi numa anterior. Ou foi no dia 7? Ministro, agora, em termos de data, eu não tenho certeza. Foi na primeira reunião que teve, né, onde foi apresentado os considerandos, que até o próprio general... Mas né, foi nessa primeira... Então, vamos recordar para que não paire dúvida na pergunta do doutor advogado. O senhor disse que houve uma primeira reunião em que Felipe Martins levou um advogado e o ex-presidente, o então presidente Jair Messias Bolsonaro estava e o senhor apresentou PowerPoint. Não, nessa primeira reunião, apresentou a minuta para o então presidente, ele fez algumas alterações, houve uma segunda reunião onde o senhor apresentou o PowerPoint. E nessa segunda se marcou a reunião do dia 7. E no dia 7 o senhor me respondeu que não houve PowerPoint. Eu lembro porque eu perguntei especificamente em relação a isso. O senhor disse, inclusive, que no dia 7, o senhor não estava quando o presidente apresentou aos comandantes, que o comandante Freire Gomes, que depois lhe disse. Isso. Então, essa foi a sequência. Então, a pergunta do doutor Celso houve PowerPoint apresentado pelo senhor no dia 7? Não, senhor. Na segunda reunião, não, senhor. Só houve na primeira, onde foi feito, apresentado só os considerantes. Certo. E, na verdade, não foi o PowerPoint, foi o próprio documento do Word apresentado na televisão. Certo. Tem uma frase, senhor ministro relator, que ele respondeu 2 vezes, eu anotei aqui entre aspas. Não foi encontrada, se não for encontrada a fraude, nada vai acontecer. É o que ele disse que repetia em diversas mensagens para diversos interlocutores. A minha pergunta é, ele afirmava isso com uma certeza própria? O presidente afirmou isso para ele? Se não houver fraude, não vai acontecer nada? Isso foi uma afirmação do presidente? A questão do doutor Celso se não houvesse fraude, não haveria golpe. Se houvesse fraude, haveria golpe. Essa é a questão, doutor Celso? É isso. Não foi encontrada a fraude, nada vai acontecer. Essa é a questão. Por favor. Doutor ministro, uma das primeiras mensagens minhas que eu troquei, né, com o Cavalieri, eu creio, logo no começo, só ver se eu achar aqui. Logo depois, para todos que me consultavam de maneira geral, eu sabia que nada ia acontecer, por mais que houvesse pressões em cima do presidente, porque as Forças Armadas, já de cara, eu conheci o general Freire Gomes, eu sabia que nada ia acontecer. Inclusive, foi essa a minha resposta, até naquela época, né, quando saíram as mensagens com o coronel Lamande, com o Cavalieri, porque eu sabia a posição das Forças Armadas. Independente do que acontecesse com as eleições, né, dificilmente alguma coisa ia acontecer, porque sem apoio das Forças Armadas não teria nada que fazer. Né? E era um momento que o presidente estava muito fragilizado na parte de saúde, inclusive era uma preocupação muito grande do próprio general Heleno, a parte de saúde dele. Mas ele nunca expressou, o presidente nunca expressou a ideia de temos que achar uma fraude para assinar algum decreto. Isso... Ele nunca expressou... esse tipo de não conversa... Não havia esse condicionante. Não, nunca havia esse condicionante. Ele ouviu, o presidente tem uma frase famosa, mas eu quero saber no âmbito ali do Palácio, naquele contexto dos meses de novembro e dezembro. Ele ouviu o presidente dizer que só agiria dentro das 4 linhas da Constituição? O senhor ouviu isso? Sim, senhor. Agora eu vou para a reunião do dia 28/11 no Salão de Festa, que é essa que foi objeto das perguntas do doutor procurador. Essa reunião, no dia 28, no Salão de Festas, eu queria saber o seguinte, ele recebeu um WhatsApp, antes dessa reunião, um anexo. Esse anexo que ele recebeu, acho que por volta das 8h30 da noite, esse anexo era o anexo da carta que seria mandada aos comandantes? Eu creio que sim. Eu acho que porque nesse dia foi o dia da divulgação da carta. E esse anexo era a carta dos comandantes? Eu não sei se esse anexo era a carta, mas eu lembro que nesse dia foi quando eu tomei conhecimento da carta. Agora, se foi efetivamente esse anexo, eu não sei, não sei confirmar. Doutor Celso.
Eu estou perguntando, ministro, porque Pois não. esse anexo foi enviado às 20 horas e 2 minutos. Às 23 horas e 20 minutos, ele manda as observações que foi objeto do questionamento do procurador. Não combinamos de apagar? Ah, eu esqueci. E às 23h30 desse mesmo dia, depois da reunião, é que tem as mensagens das fotos. Então eu queria perguntar se ele recebeu as fotos que estão na denúncia, que foram encontradas no celular dele, como descritas na denúncia como uma minuta de golpe. Essas mensagens vieram de um interlocutor da reunião? Porque elas vêm exatamente depois dessa mensagem, é na sequência. Então é isso que eu queria perguntar. Eu não sei afirmar, porque realmente eu não me recordo quem mandou. O senhor não se recorda de quem mandou nenhuma nem a outra? Nem um anexo, nem o outro. Né? Porque, como eu falei para o senhor, eu recebi um volume muito grande, às vezes eu pedia, queria ler, me mando, mas para quem eu pedi ou para quem me mandou, aquela foto, né, que é essa minuta que o doutor está falando, a denúncia. eu não me lembro quem mandou. Né? E também foi uma coisa que realmente ficou esquecida. A outra, esse anexo, que possivelmente deve ter sido a carta aos comandantes militares, né, realmente foi nesse período. Eu não sei se foi efetivamente esse anexo. Né, se foi esse anexo. E nessa conversa ele explicou o conceito militar de centro de gravidade que foi atribuído a Vossa Excelência por uma das pessoas. Eu queria entender se nessa reunião Vossa Excelência... O nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos de figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Ele colocou, não só hoje, mas numa outra oportunidade, que seria até uma questão de uma conversa de bar, né? Fez aí uma metáfora a esse respeito. Mas eu queria saber se nessa conversa de bar, dentre os assuntos que foram tratados, porque ele falou que existia insatisfação de parte dos militares, que tinham radicais, etc. e tal. Eu queria saber o seguinte, dentre essas conversas, surgiu alguma coisa a respeito de uma minuta a ser entregue para o presidente, para ser mandada? Teve uma minuta? Nessa reunião do dia 28. Teve conversa sobre algum documento escrito relacionado a um golpe de Estado? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Espera, aguarde. Qual o perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis, mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Utilizou algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. A minha próxima pergunta, o meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao
ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Pessoas ligadas à investigação, o senhor quer diz aqui dizer investigados. Investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Ele conhece um perfil Gabriela R. 702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R. 702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. Muito bem. Agora, ministro, já me encaminho para o final, mas eu queria abordar a reunião com o general Braga Neto. A primeira pergunta que eu queria que ele esclarecesse é a seguinte: Copa 22, eu entendi que ele recebeu um arquivo, que foi até objeto de uma pergunta do doutor procurador a respeito de Copa 22. Eu queria saber se, por meio dessa mensagem, ou por meio de qualquer outra conversa a respeito desse Copa 22, ele sabia que tinha, supostamente, um plano para eliminar pessoas, para monitorar, para eliminação de pessoas. Eu queria saber se ele tem conhecimento disso. O senhor tinha ciência disso? Não, senhor. O documento Copa 22 que eu recebi, que foi o único documento que eu tive acesso, ele foi aquele documento que constava os itens logísticos daquele pedido inicial de dinheiro. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que ele já respondeu, mas só para confirmar. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido? Todos foram apreendidos novamente. Eu tenho 9 celulares apreendidos pela Polícia Federal, 3 computadores e 2 ou 3 iPads da minha filha. Quando ele foi para essa reunião com o general, eu entendi que foi a pedido de um colega dele que disse que é amigo dele. Antes dele chegar nessa reunião, ele não tinha nenhum conhecimento do que ia ser tratado? Ele tomou conhecimento ali? Queria saber qual era o objeto dessa reunião. Na verdade, era para colocar o pânico na sociedade. Eu queria que ele detalhasse isso, ministro. Como eu já falei anteriormente, na primeira conversa que eu tive com os 2 militares, eles estavam se mostrando muito indignados com a situação política do país, a situação até eleitoral. E gostariam de saber o que podia ser feito, o que tinha para ser feito. E eu falei, não, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho articulação nenhuma. Mas se quiserem conversar com o general Braga Neto, até porque já estavam querendo ir para Brasília, até tirar foto com o presidente, aquilo da foto com o presidente não é verdade. Eu falei, aproveita, vamos lá, fala com o general Braga Neto, tira foto com o presidente e vocês conversam. Eu queria entender o seguinte, se a conversa vou fazer uma aproximação, tem um trecho da denúncia aqui, folhas 141 dos autos, em que o Procurador-Geral da República diz o seguinte: a reunião foi descoberta a partir dos diálogos encontrados nos dispositivos eletrônicos dos denunciados. Em 8/11/2022, Mauro César Barbosa Cid enviou mensagem via aplicativo WhatsApp a Rafael Martins de Oliveira solicitando rascunha alguma coisa e obteve a resposta: fica tranquilo, está sendo feito. O que ele pediu para ser rascunhado? O que foi pedido para ser rascunhado? Como eu falei inicialmente, eu repito, o rascunho foi do pedido logístico, o pedido do que ele precisava para poder subsidiar o pedido de financeiro. Quem fez o pedido? Foi o Major de Oliveira. Não, mas espera um pouquinho, ministro, é que, assim, essa mensagem é do dia 8/11/22. É 2 dias antes da reunião. Ele já sabia que tinha uma necessidade financeira? Eu entendi que ele ficou sabendo da necessidade financeira pelo e-mail do Copa 22 que ele recebeu. Não foi isso não. O senhor sabia já
dessa necessidade financeira pedida pelo militar? Não, senhor. Tanto que a minha primeira conversa com a minha primeira conversa com o de Oliveira e com o Ferreira Lima foi nos dias 10 e 11 de novembro, quando eu estava em Goiânia. Se eu não me engano, dia 10 e 11 de novembro eu estava em Goiânia. E me parece que a reunião foi dia 12. Nesses dias anteriores, eu não tive contato com eles. Doutor Celso. É que eu estou perguntando porque o procurador que está transcrevendo uma mensagem que ele está falando 9 e 10. Eu sei o dia que foi a reunião, é que a mensagem é do dia 8. É por isso, é anterior a esse contato que ele diz. Eu queria entender o que ele pediu para rascunhar. Mas, enfim, se ele já respondeu... Foi ele que cuidou, ministro, e se foi ele que cuidou, ele podia dar algum detalhe sobre a questão da mudança do presidente da República, quando que foi pedida, quando chegaram, como é que começou essa mudança, se foi durante o mês de dezembro ou não? A mudança do Alvorada... Da Alvorada, mudança dos móveis, de coisas pessoais. Móveis não, perdão, de coisas pessoais. O senhor que cuidou dessa transferência, essa mudança do presidente? Não, senhor. Essa transferência ficou na responsabilidade da equipe que já estaria com ele. Né, que parece que foi tocado pelo Coronel Câmara, pelo Crivellati, para a equipe que ficava. Eu não participei dessa movimentação da mudança do presidente. O general Teófilo, ele tinha intimidade com o general Teófilo? É um general que ele conversava várias vezes? O senhor tinha alguma intimidade com o general Teófilo? Ou tem? Não, senhor. Não, senhor. Pouca. Conversei algumas vezes, mas muito restrito e sem intimidade. Desculpa, ministro, é que eu só estou fazendo... Fique à vontade, doutor Celso. Só estou fazendo a minha lista aqui. Não tem problema. Ministro, só para aproveitar essa pergunta, esse questionamento que Qual ele falou. delas? Essa primeiro dessa data de 8 de novembro. Sim. Só para contextualizar, a minha ida em Goiânia dia 10 e 11 foi porque eu já ia participar de uma reunião com os comandantes, porque eu já ia assumir no outro ano. Então, eu não sei se essa mensagem tem a ver com a lista de alguma coisa que ia ser tratada na reunião, ou rascunha alguma coisa que você queira que eu fale na reunião, ou que eu tome ciência. Eu não sei dizer porque eu não me recordo. Porque 10, eu estava me preparando para essa reunião, que seria a minha primeira reunião como o futuro comandante de um batalhão de Goiânia. Ele sabe se o presidente em algum momento convocou, ou pensou em convocar, ou teve alguma atitude relativa a conselhos da República? Ele tomou conhecimento disso? O senhor tomou conhecimento? Não, senhor. O presidente nunca comentou de convocar Conselho de República ou de Defesa. O eminente procurador fez uma pergunta a respeito do seguinte, se ele ouviu em algum momento o presidente desestimular, não é essa a palavra, perdão. Foi essa mesmo. Não, acho que era desmobilizar. 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 Perdão. Exato. Se o presidente, de alguma forma, iria desmobilizar os acampamentos. Como ele já respondeu, a minha pergunta é o seguinte, ele ouviu alguma coisa para mobilizar as pessoas a irem para o acampamento por parte do presidente? Eu até complemento a questão do doutor advogado. Se o senhor ouviu alguma coisa do então presidente Jair Bolsonaro para mobilizar, e se ouviu também alguma coisa para manter como estava. Seriam duas questões diferentes. Sim, senhor. Uma coisa que, inclusive, o presidente falou, quando vinham esses grupos mais conservadores falar para o presidente, um dia ele deu a seguinte resposta: não fui eu que chamei eles aqui, não sou eu que vou mandar eles embora. Então, isso acho que responde a... Mas também nunca fez nada para mobilizar. Ele nunca mobilizou, o senhor nunca ouviu isso. Ele nunca mobilizou, mas também não mandou embora. Certo. Não fui eu que mandei embora, não fui eu que chamei, não fui eu que vou mandar embora. Com relação à Copa 22 e Punhal Verde e Amarelo, desculpa, eu vou fazer a pergunta antes. Punhal Verde e Amarelo, eu entendi que ele disse que nunca tinha ouvido falar só pela mídia, né? Só para não induzir a... Exato. Foi isso que o senhor disse. Sim, senhor. Sobre Punhal Verde e Amarelo e Copa 22, ele nunca comentou, ele nunca conversou com o presidente da República. O senhor conversou alguma vez com o presidente sobre isso? Não, senhor, até porque eu não tinha conhecimento. O senhor, como ajudante de ordens, o senhor não ficava, obviamente, porque é impossível ficar 24 por 24. Qual era o seu turno, a sua escala? Na verdade, ministro, o que acontecia? Para explicar o funcionamento da ajudância de ordens. A gente tinha oficialmente
um ajudante de ordem dos 4, oficialmente com o presidente em cada dia, né? Mas eu, como era o comandante, era o chefe, eu estava todo dia lá. E no final do ano, praticamente, depois das eleições, nós tivemos baixa de 2 militares. Um tinha ido para o exterior, outro já estava transferido. Então, a gente ficou basicamente com 2 ou máximo 3 ali. Então, o que aumentou essa rotatividade. Mas, funcionalmente, por eu ser o chefe, eu estava todo dia no Alvorada. Independente se não fosse o meu dia. Eu sempre estava lá. Eu queria saber o seguinte. Em novembro e dezembro, o presidente da República fez reunião com o Luciano Hang, Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, pessoas relacionadas àquele grupo de empresários que foram investigados. Eu queria saber se o presidente da República, nesse período que estava lá no Palácio da Alvorada, se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor? De 22. 2022. 22. O senhor tem conhecimento? Pós-eleição. Pós-eleição, se houve reunião com esse grupo de empresários? Eu acho que não. Quase certeza que não. Mas não me recordo. Ministro, à luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigri, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito no Lula. Eu não me recordo dessa Qual mensagem. a data? Qual a data? Dessa via? Quem foi essa Isso é começo de 8 de novembro? 8 de novembro. 8 de novembro. E foi para quem essa mensagem? Para um general. Porque começa assim, oi, general. Bom, possivelmente foi para o general Freire Gomes, né? Se não está identificado, possivelmente foi para o general Freire Gomes, que era o general que eu tinha uma interlocução mais direta. Mas isso era o que acontecia, mostrava os altos e baixos das conversas que se tinham. Tanto que tem outra mensagem com o general Freire Gomes, que quando eu falo que o presidente estava mal, eu peço para ele vir falar com o presidente que o presidente estava mal. Então, esse era um pouco da realidade que estava acontecendo no Alvorada nesse momento. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, está lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa
passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Tá aí, pessoal, o interrogatório de Mauro Cid. É como o Nicolas Ferreira já disse, eu estava vendo um vídeo do Nicolas Ferreira hoje, isso já é um jogo de cartas marcadas, não tem nem o que ver mais. Essa audiência eles fazem, dizem que está dando ampla defesa aos advogados para que eles tenham acesso a todas as provas, mas os advogados já disseram que eles não têm acesso à ampla maioria das provas, não tem. Então, infelizmente, nós já sabemos qual vai ser o resultado final, até porque quem está julgando é justamente o Alexandre de Moraes, aquele que é vítima, aquele que é advogado, que é promotor, que é juiz, que é réu, que condena, ele faz tudo aí. Nós já sabemos qual vai ser a sentença final. Nós já sabemos, pelo que nós estamos vendo no andar da carruagem, qual vai ser a sentença final, infelizmente. Por mais que eles tragam prova, por mais que eles mostrem, por mais que os advogados tragam testemunhas, mas o Alexandre de Moraes não quer saber disso não, minha gente. O Alexandre de Moraes, ele quer fazer aquilo que ele deseja, quer colocar Bolsonaro na cadeia. Isso não é novidade para ninguém. Até porque essa primeira turma composta pelos inimigos de Bolsonaro. Quem? O Zanin, ex-advogado de Lula, o Dino, ex-ministro de Lula e um ferrenho adversário de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, que é outro adversário de Bolsonaro, a Carmen Lúcia, que também não sei dizer, mas que não se simpatiza com Bolsonaro, e o Fux, que, pelo que eu vejo até agora, o Fux é o único que tem, eu acho, na minha opinião, minha percepção, uma isenção. É o que tem, é o que balanceia. Eu acho que é nem pedra nem tijolo. O Fux é o que eu acho que anda mais na linha certa, é o que quer fazer as coisas mais certas. É a minha percepção, é a maneira como eu estou vendo isso aí. Por causa de que eu digo isso? Por causa do voto que ele deu com relação a Débora, aonde os outros ministros, né, colocaram 14 anos, outro 12, e ele foi o meio termo que colocou ali 2 anos, ou seja, ele pelo menos é o que eu penso e é o que eu vejo do Fux. Ele é aquele que está dando um equilíbrio, que tem um bom senso. Essa é a palavra que eu queria usar, ele tem um bom senso. Mas infelizmente, né, o andar da carruagem, essa suposta trama de golpe, onde o Cid fala e não se comprova nada. Perceba nas falas dele que ele fala, ele diz que não houve, ele diz que o presidente Bolsonaro não cogitou, não assinou. Vê as falas do Cid, que eu acho que é o checkmate que o Moraes queria, era o Cid. Veja que as falas dele não comprovam nada disso. É claro que ali no núcleo do Exército, o Cid mesmo disse que no núcleo de algumas pessoas ali do Exército, tinham alguns meio loucos lá, mas veja, ele disse que as conversas eram conversas de bar. Qual é o problema das pessoas conversarem sobre vamos dizer, o golpe, sobre o golpe? Mas se não fizeram, ficou só na conversa, igual se reuniu ali todo mundo para criticar Alexandre de Moraes, que, claro, ninguém deles ali gostava, todos os aliados de Bolsonaro, ninguém se simpatiza com Alexandre de Moraes, e é como o Cid disse, estava todo mundo ali reunido, eu acho que na brincadeira, soltando, sei lá, palavrão, sei lá o quê, falando meio mundo de coisa contra Alexandre de Moraes, e aí disseram, não, interrogaram o Mauro Cid várias vezes, e aí o Bolsonaro, ele sabia? Aí o Mauro Cid disse, não sabia. E aí o Bolsonaro estava presente, assinou, o Bolsonaro mobilizou as pessoas, o Bolsonaro fez o quê? Vê só, o áudio que o Vilarte, né, que é o advogado de Bolsonaro, soltou aí, desmascarou tudo. É um áudio que mostra os fatos e a verdade, aonde o Mauro Cid, claro que a gente entende que o nervosismo toma conta,
Acredito também que o medo de soltar alguma palavra equivocada, porque está tudo gravado, ele está diante de uma pressão muito grande, até porque está preso esse tempo todo. Imagina a pressão psicológica que ele não está passando. E ali diante do relator Alexandre de Moraes, diante dos advogados, diante de interrogatório, de um monte de coisa, o Mauro Cid, eu até entendo que existe uma pressão muito grande psicológica. Ele pode esquecer alguma coisa. Ele pode falar alguma coisa equivocada. E esse é o problema. Que se ele fala alguma coisa equivocada, se ele fala alguma coisa uma meia verdade, isso pode ser usado contra ele. E é claro que ele não quer também ser uma pessoa desonesta. E eu acredito, pelo que eu vejo ele falando, não conheço o coração dele, mas pela maneira como ele fala, ele não quer mentir nem para condenar Bolsonaro e nem quer mentir para se livrar. Não, ele quer ser honesto, quer ser verdadeiro, embora em meio à pressão do local, dos advogados, de Bolsonaro, do relator, de todo mundo, em meio àquela pressão toda, mas mesmo assim eu vejo, posso estar enganado, mas eu vejo que existe uma sinceridade no Mauro Cid. Tomara, né? Eu acho injusto essa prisão do Mauro Cid, sinceramente. Por que eu vou dizer que eu acho injusta a prisão do Mauro Cid? Cara, que crime ele cometeu para estar preso esse tempo todinho? E aí o relator Alexandre de Moraes, naquele vídeo que nós vimos há um tempo atrás, olha, se você não condizer com as verdades, se você não for realista, você sabe, sua mãe, seu pai, sua filha, você se lembra daquele vídeo, né? Então isso tudo é uma pressão psicológica para ele, com certeza. Agora, quem era para estar preso e não está? E está em casa, sossegado. Quem? Aquele que era o general G. Dias. Vocês se lembram do G. Dias? Que abriu as portas do palácio, que era o general que tinha a responsabilidade da segurança institucional do presidente. Ele estava lá passeando com os baderneiros no dia 8. Por que o G. Dias não está nesses interrogatórios? É aqui onde fica a pergunta sem resposta. E que o ministro Alexandre de Moraes não está nem aí para isso. Por que G. Dias não está respondendo a nada? Não está tendo interrogatório, não foi preso, Polícia Federal não foi investigar nada do G. Dias. Nem o interrogatório perguntando, ô G. Dias, por que você estava lá presente naquele dia e não reforçou a segurança? Flávio Dino, que agora é um ministro, agora ele está, né? Tá com a toga nas costas e ninguém pode interrogar ele mais. Agora, ele é quem interroga, ninguém interroga ele mais. Mas o Flávio Dino, que era um ministro da Justiça, por que ele não reforçou a segurança no dia 8? Ou seja, tem muitas perguntas que estão sem resposta e que esse julgamento não quer julgar essas coisas. O que eles querem julgar é Bolsonaro. Nada de G. Dias, nada das câmaras, nada de Flávio Dino, nada, nada, nada. O que eles querem é Bolsonaro. Bolsonaro atrás das grades, inelegível e nunca mais presidente do país. É exatamente isso que eles querem fazer. Infelizmente, cartas marcadas, por mais que os advogados tragam provas, por mais que os advogados falem, eu acho, minha opinião, percepção pessoal, é o que eu penso. Não vai valer de nada. É só um teatro, infelizmente. Essa é a justiça daqui do Brasil, né? O herói da democracia, que está aí relatando o caso, devia sair nas ruas a pé para ser aplaudido pelas pessoas porque salvou a democracia e salvou o Brasil de um golpe de Estado. Deixa o like, curte, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.